A importância desse espetáculo aqui nessa unidade, de promover aos nossos alunos, esse contato mais próximo com a arte, esse contato mais próximo com a cultura, esse contato é tão enriquecedor a todos nós, com um tema tão interessante, ao qual é empírico também, porque todos vivemos, né, esse momento de confinamento. Então, eu sei que vocês estão encerrando, eu não tinha nada a perguntar, mas eu gostaria de parabenizá-los por essa proposta tão interessante, que é trazer aos estudantes do ensino médio a oportunidade de refletir diante do teatro, que parece que tem sido deixado para trás, até mesmo na literatura, mas quando a gente vê vocês atuando, nós podemos ver a literatura viva. Ai, que lindo! Parabéns! Obrigada! Eu adorei, porque eu acho teatro uma coisa muito revolucionária. Então, tipo assim, eu posso dizer que você me pegou de um jeito que, tipo, eu entrei de cabeça nessa história. Eu adorei, a atuação de vocês dois foi, tipo, incrível. Acho que eu nunca me senti assim. Acho que é um dos primeiros assim que me pega mesmo de jeito que eu fico tão emocionada de ver. Então eu quero dizer parabéns pra vocês, foi incrível. Eu queria dizer que foi um espetáculo incrível, maravilhoso. Ele imersa os intelectores dentro da peça. Ele coloca a gente como se a gente estivesse na pandemia de novo, a gente vive aquele momento todo de novo e tenta se encaixar como se a gente estivesse dentro daquela peça de teatro. E a forma que interage com o público é incrível, porque a gente se sente mais visto por vocês. É isso. Eu nunca fui muito de arte. Eu curto humanas, curto bastante português e história, mas arte nunca me captou. Mas isso, tipo, fez meu coração bater forte demais, não sei explicar. É o que, ó. Sinceramente, é incrível, é muito incrível, parabéns. Eu tenho a dizer que a apresentação me pegou de jeito, principalmente da mensagem que vocês tentaram passar, porque é a realidade de muitas pessoas e muitos que estão aqui na escola mesmo e que, querendo ou não, é uma vivência que a gente pode pegar como aprendizado para fazer. E também botar em prática e coisas pra gente pensar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, eu vou falar pouco, porque eu não esperava que ia vir tanta gente, tinha muita coisa pra falar. Mas arte sempre foi uma coisa que me pegou de um jeito, e tanto que eu já fiz teatro e me pegou de um jeito assim tão forte, porque eu sempre gostei de peça, eu já apresentei é uma sensação incrível. E, enfim, essa foi uma peça que me pegou de um jeito, porque eu costumo mais ir pro lado mais místico de peça, teatro, essas coisas. Então uma peça assim, que mexe com o psicológico, foi muito forte pra mim, mas foi incrível e vocês foram incríveis. Eu tô muito emocionada. Eu adorei como a peça assim, pegou essa representatividade da pandemia, porque eu acho que quando vocês começaram a citar essas coisas assim, me pegou um pouco. Eu fiquei muito emocionada assistindo, porque tipo, é uma coisa que impacta muito, principalmente porque foi uma época bem assim, difícil pra todo mundo, né? E pra algumas pessoas acho que até muito mais. E eu adorei, foi tipo, uma maravilhosa, parabéns. Pra mim a peça foi bem emocionante, porque eu já passei pela fase quando a quarentena chegou. E por eu ser uma pessoa muito quieta, eu nunca tive amor de ninguém. Sempre fiquei sozinha no meu quarto, escondida da família do meu pai. E quando um ente familiar meu faleceu, era muito querido pra mim, eu acabei criando ele na minha cabeça, fazendo com que ele estivesse comigo sempre. Então eu sempre via ele em certos momentos, quando eu sentia dor, ele estava comigo. Então quando eu vi aqueles momentos da peça, eu fiquei bem emocionada, quis muito chorar, porque eu lembrei. E eu quero muito, muito mesmo desejar parabéns pra vocês, porque eu amei a peça, todos os momentos. Cada pessoa, ela age de uma forma diferente, entende? Mas o jeito que age, o jeito que você se expressa, o jeito que você conversa, no dia a dia, o jeito que você trata a pessoa é o fato de como você vai se sentir com ela no futuro. Se você trata ela bem, se você trata ela mal. As coisas que você faz junto com ela englobam no seu relacionamento, até porque um relacionamento é uma conexão de duas pessoas com dois pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com visões de futuros diferentes, entendeu? Então, estar dentro de um relacionamento existe de certo, como eu posso dizer, como se fosse uma prova, entendeu? Você vai gabaritando, você vai errando, você vai acertando, e tipo, errar é humano, sabe? Errar todo mundo erra, só que o verdadeiro amor é a gente mudar pela pessoa que a gente ama, entende? É a gente se expressar, a gente conversar, a gente estar disposto a mudar para que a gente não se arrependa, entendeu? Porque eu acho que o maior sentimento de angústia que a gente pode ter é arrependimento, entendeu? É isso que eu sinto sobre essa peça, é extraordinário, parabéns, de verdade, tá bom?
Meu, sobre a peça, o que eu achei foi a fluidez com que eles trabalham, sabe? Porque é tudo muito dinâmico, você tá ali olhando, parece que você tá vivendo aquilo e eles falam com você, interagem de uma forma que minimalista, mas dá pra você perceber que estão falando com você, sabe? E é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, e você vai tentando entender e a história vai se misturando e no final toma um plot e bum, a cabeça, sabe? Então é muito louco, vale muito a pena assistir essa peça, por favor, dá um tempo, dá uma chance. É isso. Bom, sobre a peça, nossa peça foi incrível, incrível mesmo. Em certas partes da peça eu me senti dentro da peça mesmo, porque diversas dessas amostras do cotidiano, eu estive nelas. Eu passei por uma, não perda, mas um término, sabe? Então eu tive o meu tempo de parar, pensar e tá, aconteceu, vamos parar, pensar, seguir pra frente. A peça foi incrível, incrível, é isso. Eu gostei bastante da peça, foi simplesmente maravilhoso. Eu gostei muito da relação dos personagens entre si, eles interagiam muito bem. Eu gostei também do cenário e da iluminação, que dava um tom perfeito e fazia você entender melhor a história. Nas cenas que a luz ficava direcionada no rosto dela, mostrando um ar mais de braveza, era simplesmente maravilhoso. Eu adorei como pequenos detalhes construíram a história pra gente ir entendendo o que estava acontecendo e tendo uma ideia do que poderia acontecer, e foi magnífico. Eu gostei muito de verdade, eu me diverti e eu me senti muito dentro da história. Tanto que quando o plot aconteceu, eu fiquei muito triste, mas foi muito bom. Eu gostaria de ver várias vezes, porque foi muito bom assistir, eu me diverti bastante. Eu sou apaixonada por teatro desde sempre, atualmente estou fazendo aulas. E com isso eu vejo várias peças e eu senti o personagem, eu não senti mais o ator, eu senti a personagem. E eu me apaixonei pelos personagens, a criação de personagem foi tão linda, a relação deles. E tipo assim, como foi indo, e ao mesmo tempo que você não entendia, você depois de 5 minutos você já entendia o motivo, a iluminação, tudo nessa peça foi perfeito. Eu senti muito, e mesmo que eu não tenha vivido exatamente aquilo, eu senti aquele negócio da pandemia, porque a gente todos vivemos a pandemia, perdemos pessoas, não foi igual, mas mesmo assim a gente teve um momento triste, doloroso, mas depois muitas pessoas ainda não saíram desse momento, e isso é o que acontece. E eu amei as piadas, os momentos de alívio cômico foram maravilhosos, por causa que a peça em si é uma peça séria, que trata de um assunto muito sério e importante, mas ao mesmo tempo teve o alívio cômico que deu uma leveza, o que deu para mais pessoas, mais públicos conseguirem assistir. Por isso que eu amei. O que eu achei da peça é que ela foi muito bem feita, muito bem elaborada e contou bastante sobre o que aconteceu na pandemia, sobre o que a gente passou. Até quem não passou por aquela situação, passou por coisas parecidas, perdeu parentes, tudo isso. E eu achei bem legal que ela demonstrou a rotina passada por muita gente que passou pela pandemia e que muita gente que não sabia o que fazer e meio que entrou de fato no que aconteceu na peça. Eu gostei bastante porque demonstrou realmente o que as pessoas passavam e passaram e como as pessoas não sabem como reagir a tudo que aconteceu. O que eu gostei da peça é que, além de trazer algo que todos nós precisamos escutar, porque a gente não tem acesso tanto à arte gratuita, como vocês comentaram lá, né? A gente não tem esse acesso. E é muito importante que a gente tenha isso, e trouxe muito que a gente passou na pandemia. Trouxe coisas que aconteceram com os pais, com a gente, até relações que a gente tem agora. Só que a gente pensa, caramba, a gente não dá valor. E realmente as coisas passam rápido, a gente perde tempo. A gente, pelo menos a gente tá no 2º ano, nosso penúltimo ano na escola, e passou assim, a gente tinha 15 anos, ano que vem já faz 18, e é algo absurdo, e a peça retratou muito o que muitas das vezes a gente sente e não fala. Coisas que a gente sente, eu me emocionei, eu chorei na peça bastante, porque é situações que a gente vê em casa, que a gente vê com o irmão, com o tio, e ali a gente viu o quanto que a gente deve acolher essas pessoas, o quanto é difícil ter uma relação no momento que só fica você e a pessoa, um momento que é difícil você conseguir demonstrar da forma certa, porque o que você fala machuca o outro. Foi incrível, eu dou parabéns pra vocês, que vocês foram magníficos, e é muito importante essa arte pra gente. Obrigada. Eu achei a peça incrível, maravilhosa, a sensação que ela traz, aquela nostalgia da pandemia, todas aquelas lembranças, a forma como eles se expressam, o jeito que eles falam tudo, e eu também lembrei, né, que eu passei uma situação parecida com essa, com meu bisavô. Eu gostei de lembrar disso, e acho muito importante para as pessoas que não têm acesso, né, dessa forma mais gratuita, assim. Eu achei incrível, não tem palavras para descrever o quão maravilhoso foi, porque é uma sensação única que você vive, e é uma peça maravilhosa. Obrigada.
Eu me arrepiei do início ao fim, gente. Eu fiquei assim, impactada. Maravilhoso. Tô parabenizando vocês. Incrível, simplesmente. Porque, querendo ou não, a pandemia foi um momento de aprendizagem pra todos nós, entendeu? Independente se você perdeu alguém, se você não perdeu alguém. Foi um momento único, mágico. Eu nunca tinha tido essa experiência com teatro. Participei de algumas peças, mas nada muito grande. Mas, cara, sem palavras nenhuma. De verdade, parabéns, gente. Bom, eu gostaria, né, de relatar aqui pra você que eu amei muito a peça, tá? Ela mexe com uma parte nossa muito intrínseca, né? E que a gente divide nesse coletivo, que é como nós vivemos durante a pandemia. As nossas perdas, as nossas risadas, as nossas frustrações. Mas o que mais me interessou mesmo foi como os meus 3 grupos diferentes de alunos reagiram a ela. Os meus alunos do primeiro ano, eles se emocionaram muito. Acho que você percebeu no período da manhã que o pessoal chorou, o pessoal se emocionou, queria abraçar. Os alunos do segundo, que estão nessa transição de primeiro para terceiro, estão muito perto do fim, mas ainda não estão nele, eles foram os alunos que fizeram perguntas muito óbvias, porque eles, na idade, aos 16 anos, né, eles estão com esse medo de errar o óbvio. Então, eu vou perguntar o óbvio. As perguntas, elas iam nesse caminho. E os terceiros anos ganharam a peça em 20 minutos. Mas mesmo assim, ninguém mexia no celular, eles ficavam ali vidrados. Então isso foi muito bacana do tipo de roteiro que vocês montaram. Porque para essa fase da adolescência, dos 15 aos 17, age de formas diferentes, né? Então eu, com a minha visão aqui de educadora, fui percebendo como que a teoria da educação funciona dentro da arte, foi maravilhoso. Então, só tenho a agradecer.